Mais um Almodincast hoje com a doutora Juliana Almodin. Vamos falar sobre o Abril Marrom. Doutora Juliana, tudo bem? Tudo jóia, Mariana? Tudo jóia. Doutora, Abril Marrom, explica para nós o que é o Abril Marrom. O Abril Marrom é um mês de conscientização e de combate às principais doenças oftalmológicas que levam à cegueira. Uau. Então é um mês que a gente quer informar a sociedade da importância do exame oftalmológico, das doenças oftalmológicas, as causas de cegueira e também fazer a reabilitação visual daqueles pacientes que já são cegos e que muitas vezes não têm o seu local aí na sociedade, que se sentem mais excluídos. Uau, e é muito importante, né, doutora? Exato. Doutora, explica por que marrom e por que o abril? Por que a escolha desse mês? Isso é uma história interessante. Em Conta 2016, um oftalmologista chamado Dr. Suel Bujanra, ele já é falecido, mas ele foi presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e um oftalmologista extremamente atuante, professor importante. Ele queria fazer uma campanha para divulgar as causas de cegueira. Uau. E aí ele escolheu o abril porque em abril é o aniversário do Braille. Na verdade, quando o Braille veio trazido pelo Brasil. E o Braille foi trazido no Brasil pelo professor João Álvares Azevedo. Muito bem. Então, o dia 8 de abril, na verdade, que é o dia da cegueira, é o dia do nascimento desse professor que trouxe o Braille para o Brasil. E ele escolheu o marrom justamente porque a maior parte da população tem a íris marrom. Uau, né? sim. A cor dos olhos marrom. É então verdade. ficou o abril marrom. Que legal, incrível. É algo assim, de extrema importância. Na verdade, igual a doutora Edna falou uma vez no podcast que eu não esqueço, que os olhos, depois do coração vem os olhos. Que é assim, de extrema importância, né, para sobrevivência, né? E hoje temos adaptação, né, doutora? E as inclusões, as reabilitações, na verdade, que vocês conseguem conduzir. Então, é de extrema importância mesmo que tenha essa consciência hoje. Exatamente. Né? E mais importante ainda é poder evitar chegar na cegueira. Uau, isso é ótimo. Antigamente não tinha como, né, doutora? Pois Tudo vem evoluindo tanto, né? As pessoas deixavam para ir ao oftalmologista quando já estava muito avançado, quando já estava muito ruim. Né? Sim, mas chegou na catarata, vamos lá no oftalmo para resolver. Mas felizmente a catarata ainda é uma causa de cegueira reversível. Uau. Né? Depois que você tira a catarata, se o resto do seu olho está todo funcionando de uma forma normal, a pessoa volta a enxergar. Mas existem causas, como por exemplo o glaucoma, que são doenças silenciosas, que não têm sintomas e que a perda da visão é progressiva, de uma forma lenta. E muitas vezes o paciente só vai notar que está acontecendo alguma coisa quando a doença já está muito avançada. E diferente da catarata, o que foi, não volta mais. Uau. Doutora, e quais as principais causas de cegueira hoje? Olha, hoje em dia são a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade e os erros refracionais. Erros refracionais, que seria isso? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou seja, óculos. E tem pessoas que não têm acesso a isso. Nossa, então precisa, é o que a gente sempre fala, consulta correta, visita ao oftalmo é essencial. Com certeza. Sempre. Doutora, e nas crianças? As principais causas nas crianças são o glaucoma congênito. O que seria isso? Explica um pouquinho só aí pro pessoal, rapidamente, o glaucoma congênito é uma doença em que a gente tem geralmente um aumento da pressão dos olhos, e esse aumento da pressão dos olhos, ele vai matando as células do nervo óptico, que é o nervo que a gente tem no fundo do olho, e esse nervo leva a nossa visão até o cérebro. E aí a gente vai perdendo a visão de uma forma lenta, progressiva e sempre da periferia para o centro. Uau. E na criança, quando nasce, ainda é mais difícil, porque ocorrem alguns defeitos anatômicos, na verdade, no olho, que dificultam a drenagem desse líquido, que causa o aumento da pressão. Nossa. Então é importantíssimo fazer o diagnóstico já o mais cedo possível, para o tratamento mais cedo possível, para manter a visão dessa criança. E desde que idade? Nesse sentido, né? Olha, na verdade, desde a primeira infância é importantíssimo fazer o exame oftalmológico. A gente sabe que a criança, quando nasce, o primeiro exame já é o exame do olhinho. É verdade. Caso não seja detectado nenhuma alteração, a partir dos 2 anos já é indicado o primeiro exame. Uau! Então sempre, na verdade, nasceu... É feito no hospital, né, doutora? Isso, no hospital, então, super simples, tranquilo, Aí depois, tem algum período antes dos 2 anos que é interessante levar?
Não, a não ser que você veja alguma coisa de errado. Tá. Né? Aí sim. Eu tenho um bebê, né? Fez 1 ano agora, já não é mais bebê, já é uma criança, né? 1 ano, tá andando, correndo. E eu acho engraçado, a gente fala assim, esse enxerga bem, viu? Ele mira, doutora, se tiver uma falhinha no piso, no chão, ele vai lá e ele fica com o dedinho assim, ó. Isso querendo é bom. pegar. Isso é bom. Já é um teste de Isso visão. É bom, sim, já é assim. Que legal. Doutora, e falando assim sobre o olho marrom, né? Senão a gente já vai estender aqui. Mas qual a porcentagem de cegueira hoje no mundo? Olha, incrível que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 3 pessoas no mundo, uma não enxerga bem. Uau. E 60, Nossa, a cada 3? Cada 3 pessoas. E 60 a 80% das causas de cegueira hoje em dia são reversíveis. Uau! Então, ó, uma boa notícia aí depois da, né, Sim, da má notícia. Exato. Legal. Então, às vezes, a falta de informação, às vezes a pessoa acha que enxerga bem, porque já está acostumada com essa visão baixa. Exato. Então, a ideia é realmente trazer sempre mais informações para a população, conscientizar a importância disso. Dos exames. Sim, acho que todo mundo faz uma vez ao ano um check-up cardiológico. Todo mundo faz isso, né? O oftalmológico também é muito importante. Sim. A gente até estava falando no podcast anterior que eu fiz com o Dr. Maurício, nós falamos sobre isso. Sobre hoje nós estamos assim tão corridos, talvez, né? O tempo é curto, a impressão que dá é que o nosso tempo é curto para as atividades do dia, que a gente acaba deixando para depois, deixa para depois, marcar uma consulta que é tão importante. E se você não parar para fazer isso, a sua vida talvez tenha que, por obrigação, parar de ser corrida, porque você não vai poder mais exercer. Exatamente. Né? Então, se você não cuidar, não parar e cuidar, como vai ser daqui a um tempo? Eu tive um exemplo disso hoje no consultório. Eu tenho um senhor que veio fazer uma consulta comigo em 2010. Em 2010 eu tinha uma suspeita de glaucoma, pedi para ele fazer os exames e ele não fez. Nossa. E ele voltou hoje no consultório. 13 anos depois. Cego. Cego. Porque a visão estava boa e aí ele achava que estava enxergando bem. Meu Deus. Não fez os exames, foi deixando, até que agora não tem o que ser feito. Porque não é assim... Acordei sem enxergar, nesse caso. Sim. A pessoa é gradativamente. Então, vai indo, né? Vai evoluindo, na verdade, né? Exato. E é imperceptível. É igual... Me corrija se eu estiver errado, doutora, mas é igual uma perca de peso, de repente. Você, às vezes, não percebe que você está emagrecendo porque você emagrece um pouquinho de cada vez. Exato. Né? E quando você for ver, você vai pensar e falar, nossa, que legal, emagreci, né? Foi legal. Acho que é, assim, mais ou menos por aí, né? É, por aí. Uma analogia aí simples. Muitas doenças, infelizmente, são assintomáticas. Então, é importante fazer o exame realmente com o oftalmologista. Regularmente. Doutora, e existe causa de cegueiras reversíveis e irreversíveis? Fala um pouquinho para nós. Exato. As irreversíveis são aquelas que não têm volta. Certo. Ou seja, são doenças que realmente deixam cego e não tem o que ser feito. Uhum. Como, por exemplo, o glaucoma. Depois que você ficou cego, a visão não volta mais. Algumas doenças retinianas. Algumas doenças hereditárias também, que pegam o fundo do olho. Algumas neurites ópticas, infelizmente, não tem o que ser feito. E existem as causas de cegueiras reversíveis, ou seja, aquelas que a pessoa está cega e a gente consegue reverter. Por exemplo, a catarata, que a gente consegue reverter quando faz a cirurgia de catarata. Os erros refrativos, que são os graus dos óculos aí muito altos, muito aumentados. Então, e a maioria delas são as reversíveis. Ai, que bom. Que bom, né? Graças a Deus, pelo menos. Sim. E na verdade, essa evolução ela é constante, né? Cada vez vocês pesquisam mais, buscam mais e levam a solução. Sim, acho que tem muito disso, graças a Deus a oftalmologia, a medicina, na verdade, né, tem evoluído muito. É incrível. Por exemplo, a catarata. A gente vê que antigamente o pessoal falava, olha, não tira a catarata ainda não, espera amadurecer, não tá madura ainda. O pessoal falava isso, né? Hoje em dia a gente sabe que é o contrário. Quanto mais madura a gente vai deixando a catarata ficar, mais endurecida ela vai ficando dentro do olho, mais difícil é as cirurgias e maiores são as chances de complicações. Uau. E a gente não tinha também toda a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Então a gente não tinha lente para pôr dentro do olho, o paciente ficava com aquele óculos grosso, catral, porque não tinha para enxergar. Falávamos antigamente fundo de garrafa, né, doutora? Isso, exato. Então, os famosos fundos de garrafa. Realmente vem evoluindo muito, graças a Deus. Exato. E, doutora, agora,
a cada quanto tempo uma pessoa que não apresenta ter ali, acha que não tem nada nas vistas, precisa procurar um oftalmologia para fazer o exame? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano é importante para fazer um exame de rotina. No exame de rotina a gente vai medir a quantidade de visão que você tem, vai ver o fundo do olho, vai ver a parte externa, vai ver o seu nervo óptico, a mácula, vai ver o grau dos seus olhos. E aí, se tudo estiver bem, uma vez ao ano. Esse é o teste da letrinha? Entra nesse teste da letrinha também. Legal. E figuras para as crianças, né? Isso, exato. Dá para fazer com surdo, com mudo. A gente sempre dá um jeito de ver isso. Tem várias formas. Então, uma vez ao ano. E o oftalmologista, sempre que achar que tem alguma coisa de errado, ele vai pedir exames mais específicos para chegar a um diagnóstico mais preciso. E qual a melhor forma para prevenir essas doenças, doutora? É através de exames mesmo, acredito. Exatamente na consulta de rotina. Tudo que a gente pega mais cedo, tudo que a gente previne, né, é melhor. Então a prevenção sempre é o melhor. Muito bem. E assim, eu sempre falo, é diferente você ir por exemplo, eu, meu marido, 3 filhos. Vamos marcar uma consulta, vamos todo mundo junto, já vamos fazer já um check-up aí nas vistas, né? Só que eu preciso procurar, nós não temos problemas de vista, certo? Eu preciso procurar um médico com especialidade em alguma coisa, ou eu vou num ali que existe assim um diagnóstico inicial, você pode por exemplo. oftalmologista geral, e o oftalmologista geral, ele pode encaminhar para o especialista, caso ele detecte alguma alteração, sem sombra de dúvida. Eu levei uma vez a minha filha, faz tempo, faz uns 3 anos, eu acho, ou 4. Ela saiu triste que ela não podia usar óculos. Ela queria usar óculos e ela falou pro doutor, quem sabe da próxima vez, né, doutor, eu posso usar. É engraçado que vira e mexe tem realmente. E tem as crianças, às vezes, que elas entram fingindo que não estão enxergando, né? Meu Deus, que perigo. Achando que a gente não tem como. Mas é através do exame que a gente vê realmente se tá precisando ou não do óculos. Então, que importante isso. E às vezes tem pessoas que não querem, que falam, tô enxergando super bem, que precisam do óculos que a gente também detecta. Acho que as mais teimosas, tipo, talvez um pouco de uma idade mais avançada, né? Que não quer ceder a usar o óculos, né? Quantas vezes a gente vê o paciente, doutor, eu enxergo super bem, mas eu fui fazer minha carteira de motorista e não passei. É verdade. Doutora, tem muito esses casos? Tem. Assim, vou tirar a carteira, vou renovar alguma coisa assim, cheguei lá, mas nossa, eu preciso de exame e não sabia. Aí vem até vocês e fala, doutora, aconteceu isso, preciso, e agora? E é incrível como a população acha que o exame da carteira de motorista é um exame oftalmológico. Não é. Nossa, né? Tem muita gente, né? Não, ali o oftalmologista só está medindo a sua quantidade de visão para ver se você tem visão suficiente para poder estar dirigindo, nada mais do que isso. Nossa, olha a diferença. Então tem muitos pacientes que falam, não, a vida inteira eu fiz exame do Detran. Não é exame oftalmológico, ali é simplesmente você ver se você tem visão adequada para dirigir, nada mais. Nossa, ótimo isso, viu? Essa informação muito boa aí pro pessoal que acha que só porque tira a carteira e vai renovando tá tudo certo. Exatamente. E o oftalmologista não é só o óculos, é uma série de doenças que acometem. Sim. Então é muito importante o exame oftalmológico completo, com certeza. Muito bem. E como a doutora disse no início, são várias doenças. E hoje eu acredito que uma grande, não digo a maior parte, mas uma grande parte da população acha que é só miopia e astigmatismo. O que você tem? Sou míope. Nem sabe. Não, inclusive né? No exame oftalmológico, a gente consegue, inclusive, detectar algumas doenças sistêmicas que têm correlação com os olhos. Por exemplo, uma diabetes. Já tive pacientes diabéticos, hipertensos, que apresentavam retinopatia hipertensiva ou retinopatia diabética e que não sabiam. Descobre na consulta oftalmológica, vai fazer acha que é alguma coisa relacionada às vistas, mas a raiz do problema é outro e acabou expandindo ali, né? Eu já tive pacientes, inclusive, que tinham alterações do nervo óptico, e aí eu fui fazer um exame de campo visual, e aí o exame me apontou que poderia ter um tumor cerebral. Meu Deus. E acabou indo para ressonância e tinha um tumor cerebral, realmente. Meu Deus. Que foi detectado pelo exame oftalmológico. Então, são uma série de doenças que a gente consegue pegar. Como é importante. Parabéns, doutora, porque olha, quanto estudo, né? Não, bastante. Quanta pesquisa para levar a solução para as pessoas, cada vez mais. Isso que é amar a profissão, né, doutora? Demais. Parabéns, viu? Obrigada. Mas é isso, então, hoje falamos aqui brevemente sobre o mês de Abril Marrom, que é um mês especial, foi um mês separado, com toda essa história que a doutora contou para nós hoje. Muito bacana, né? Muito obrigada, doutora, pelo seu tempo. E obrigada vamos por esse em breve marcar o próximo. Com certeza. Obrigada. Obrigada.